A paz do Senhor, eu me chamo Jackson. Estamos estudando o segundo trimestre de 2022 com a revista da CPAD da classe de adultos. O tema do trimestre é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição de número 10, nossa segurança vem de Deus. Aonde nós estamos depositando a nossa segurança? Aonde nós estamos esperando a nossa segurança? E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. O texto áureo: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Lucas 12:15. Verdade prática: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 19, versículo 27. Eu não vou ler para não ficar muito grande o vídeo, mas eu peço que você leia. Amém? Não podemos colocar a nossa confiança nos bens materiais. A nossa confiança deve estar em Deus. O Deus Todo-Poderoso não corre com nenhuma outra divindade, portanto, ele deve ser o único Senhor de nosso coração. O objetivo da lição são 3: contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. O segundo ponto é descrever a idolatria ao dinheiro. E o terceiro é demonstrar a quietude espiritual em Deus. Introdução. Para que o cristão não ponha a sua confiança na instabilidade da riqueza, ou melhor, nos bens materiais, lá em 1 Timóteo 6,17 nós vamos ver, precisa desenvolver um bom relacionamento com seu pai, ter consciência da verdade de que ele é e que nada é mais valioso, de modo que conclusivamente se expressará como salmista: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Salmo 16:2. Pelo que estudamos no capítulo anterior, o crente é tentado em sua vida de piedade, por um lado desejando que outros o vejam como uma pessoa de práticas religiosas. A tentação nasce dentro do coração, quando parte de nós acredita ser um grande servo de Deus. No entanto, quando se tem a Deus como Pai, o que importa é viver em comunhão com Ele, porque tudo o que fazemos é para o louvor de sua glória. O salvo em Cristo é ciente de que seus 3 ferrenhos opositores são o diabo, a carne e o mundo. A partir da leitura que se faz em Mateus 6,19, a questão que será tratada é do relacionamento do cristão com o mundo. Todo crente sofrerá os ataques de um mundo pecaminoso, que aqui será descrito como atitude, mentalidade. O cristão se relaciona com Deus diretamente e por meio desse relacionamento cresce e é transformado. Todavia, enquanto estiver neste mundo, sofrerá diversos ataques que visam desfazer o bom trabalho de Cristo em sua vida. A palavra-chave: a ansiedade. Ponto 1. Riqueza do céu e riqueza da terra. Subtópico 1. A conciliação impossível. Quem procura servir a Deus e as riquezas, quem procura os tesouros do céu e da terra, quem busca amar o mundo e a Deus, jamais terá sucesso, pois tais comportamentos jamais podem ser conciliáveis. Tiago é bem direto e diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Observe que há grande dificuldade em relação ao substantivo grego moichos, adultério.
A questão problemática está relacionada à forma feminina presente em alguns manuscritos, pela inclusão do masculino, adúlteros. Alguns julgam que o uso do feminino seja para tratar de algumas mulheres presentes na igreja que não estavam procedendo legalmente, ou melhor, sendo infiéis aos seus maridos, mas tal conotação dentro da carta de Tiago não tem tanta aceitação. Para se ter uma compreensão correta do termo infiéis usado em Tiago, é preciso voltar ao Antigo Testamento, pois Deus, ao informar uma aliança com Israel, coloca-se como esposo de Israel como a esposa. Isaías 54, versículo 1 ao 6 e Jeremias 2, 2. Lembrando que eu vou trazer alguns versículos que não está na lição, para complementar ainda mais, enriquecer sua lição. Amém? No momento em que Israel se conectava a outros deuses, quando lemos o livro do profeta Oséias, podemos notar que a ordem de Deus para que ele se casasse com uma prostituta servia para falar da infidelidade de Israel com o Senhor. Oséias 2, 5, 7. Portanto, tradicionalmente, Deus era visto como marido e Israel como esposa. Quando Tiago faz uso da palavra infiel, com certeza estava se referindo àquelas que estavam sendo infiéis com Deus, fazendo amizade com o mundo, de modo que estariam cometendo adultério espiritual. Nessa condição, se tornava inimigo de Deus. O cristão que entrou em aliança com Cristo não pode quebrá-la, porque se assim proceder, será julgado por ele. A quebra dessa aliança envolve o desejo desenfreado pelas coisas do mundo, a ganância, a atitude carnais, e agindo dessa maneira, o ser humano torna-se amigo do mundo e inimigo de Deus. Subtópico 2. Tesouros da terra e tesouros do céu. Antes de penetrarmos propriamente no assunto sobre os tesouros do céu e da terra, é preciso atentar para a definição desse substantivo masculino, que do grego é tesauros, tendo dois significados. O primeiro significa um lugar no qual coisas boas e preciosas são colecionadas em portas-joias, cofre ou outro receptáculo, no qual valores são guardados. Já o segundo representa um depósito, armazém, coisas armazenadas em um tesouro, coleção de tesouros. Atentar para essa definição é valioso, visto que não se deve ter em mente que o propósito de Cristo era apenas falar de dinheiro, abarcando somente as pessoas ricas. Não, seu alvo era atingir a todos, quer sejam as pessoas que já possuem riquezas, quer sejam outras que ainda a desejam. Estas podem ser denominadas pelo materialismo e atraídas por mamon. Todavia, a atitude em relação a esses tesouros, quer de modo negativo, quer de modo positivo, dependerá da atitude aqueles que as possuem. Isso é o caso, seja materialista, sua visão será somente para os tesouros desta terra. Lutarão incansavelmente por eles, colocando sua confiança e dependência neles. No entanto, se forem espirituais, priorizarão as coisas espirituais. Mateus 6,33. Precisamos entender que a questão toda não são os tesouros, mas sim o acúmulo deles. O cristão deve ser consciente de que as riquezas podem ser um tipo de distração, fazendo com que nos voltemos apenas para as ambições deste mundo, confiando somente nelas, sendo um estorno para a nossa vida espiritual. Os tesouros desta terra podem envolver bens materiais,
dinheiro, casas, filhos, homens e mulheres, carros, posição social, cargo, cultura, trabalho. É quando o seu coração se volta para alguma coisa demasiadamente, vivendo somente para elas, que consiste o perigo, nós podemos ter e desfrutar de todas estas coisas, mas Jesus nos alerta para que não deixemos que ela se transforme em nossos tesouros. Subtópico 3, do ponto 1. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Não há mal algum em fazer o uso dos bens ou ter riqueza, pois sabemos que tudo vem de Deus. As filhas de Labão tinham consciência de que a riqueza que o pai possuía vinha de Deus. Gênesis 31, 16. A riqueza de Salomão vinha de Deus. 1 Reis 10, 13. Davi era consciente de que a riqueza e honra vinha de Deus. 1 Crônicas 29, 12. Está claro que as riquezas vêm de Deus. Elas não são neutras. Não fazem nenhum mal nem bem. A questão está naquele que as possui, da atitude que manifesta para eles. Há nas páginas da Bíblia homens que possuíam riqueza e destacaremos apenas dois. O primeiro é Abraão, Gênesis 13, 2. O segundo é Jó, o qual não era somente rico, mas poderoso na terra. Jó 1, 3. Se como cristão eu tiver uma vida espiritual perfeita, não terei problema com as coisas ou bens materiais desta terra. Observe que Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Eles são os instrumentos através dos quais o corpo vai receber a luz que necessita para se locomover intensamente, que na perspectiva veterotestamentária, o olho servia para apontar a uma pessoa a direção da vida. Caso uma pessoa tivesse os olhos maus, seu coração e corpo seriam dominados pela ambição materialista, pela cobiça. Seu olhar é comprometedor porque é um olhar de trevas espirituais. Aqueles que têm olhos bons têm como alvo maior sua comunhão com Deus. Dessa maneira, receberão seu corpo a luz verdadeira e serão movidos para as coisas eternas, servindo a Deus com todo fervor e sinceridade, estando desvencilhados da avareza, do materialismo, da cobiça. Suas vidas são sempre encaminhadas para a perfeição. Provérbios 4:18. Ele sabe que não pode focar em Deus e nas coisas materiais, porque se assim procederem, sofrerão graves consequências. Por isso, firme-se com toda a lealdade em Deus. Sinopse do tópico 1. A riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Ponto 2. A idolatria é o dinheiro. Subtópico 1. O coração no lugar certo. Quando o coração está no lugar certo, que é em Deus, não haverá problema com o dinheiro, bens e outras coisas materiais. Todos nós cristãos deveríamos orar como Ana e dizer: o meu coração se regozija no Senhor. 1 Samuel 2:1. Jesus disse: porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus 6:21. Quando o coração do cristão está em Deus, ele não tem amor para com as coisas do mundo, de modo que não procura evitar todos os tesouros para conquistá-la, procurando ter apenas o necessário para o seu sustento, e com isso se alegrando. Timóteo 1, 1 Timóteo 6:8. Devemos ter cuidado com o que amamos, pois, como bem disse Lutero, o Deus de um homem é aquilo que ele ama. Um salvo em Cristo pode trabalhar para ter o dinheiro necessário para o sustento seu e de sua família. 2 Coríntios 12:14. Não é pecado crescer na carreira profissional,
Porém, agir de modo egoístico, entrar em um desespero para ter as coisas, perder noites inteiras de sono, pensando em como ganhar dinheiro, como ser famoso, importante, nada disso vem de Deus. Pois como disse o salmista, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granejaste aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Salmo 127, 2. Jesus está nos ensinando em Mateus 6,21 que quer seja um lugar, quer seja uma coisa, quer seja pensamento, tudo quanto tire nossa atenção, tome nosso tempo, cause desgaste, qualquer coisa que nos cause preocupação nela, está o nosso tesouro. As riquezas desta terra causam preocupação para aqueles que a possuem. Vemos isso na quantidade de pessoas ricas que têm medo de perder suas posses. Jesus alertou que, querendo ou não, as riquezas humanas sofrem perdas, pois seus valores não são eternos como os tesouros no céu. Devemos procurar sempre as riquezas do alto, Colossenses 3:1, porque as riquezas de lá têm valores eternos, não podem ser roubadas, não desvanecem nem se desgastam. Quando tomamos consciência dos valores das riquezas eternais, sempre iremos viver contentes em toda e qualquer situação, pois nosso coração já está em paz. Subtópico 2. Idolatrando a Mamon. Em Mateus 6,24 encontramos a palavra Mamon. Trata-se de um termo aramaico que significa riqueza ou opulência. Engloba possessões, propriedades, alimentos, dinheiro, roupas. Por isso que em algumas traduções vemos a palavra riqueza, porque por vezes Mamon é considerado de modo personificado, como sendo um tipo de deus pagão dos tempos bíblicos. Porém, não passa de uma suposição, visto que não se tem uma provação clara dessa afirmação. O uso de Mamon esteve muito presente nos ensinos de Cristo, no Mateus 6,24, Lucas 16,9, versículo 11, versículo 13. Mas é necessário que se leve em consideração que, no tocante da riqueza, em momento algum, Jesus a combateu ou afirma que tê-las é inadequado ao seu servo. Ele procurou esclarecer que, quando o assunto são as riquezas, é preciso prudência e bom planejamento. Foi por isso que destacou a parábola do mordomo fiel, o qual soube proceder com o dinheiro. Os que vivem por meio dos seus ensinos deveriam ter uma posição muito mais excelente. Nas citações em Mateus 6, 21 e 23, quando o homem coloca o coração no lugar certo e tem seus olhos puros, sua mente e vontade, irão corresponder ao querer do Senhor, procurando fazer a sua vontade, não tendo dubiedade. Essa postura não faz parte de sua vida, porque já tem tudo bem definido, sabe onde colocou o seu coração. O cristão que serve a Deus de coração, que ama de verdade, que é consciente de que tudo vem dele, procura colocar as coisas que estão em seu poder, à disposição da obra de Deus. Seu dinheiro, tempo, bens, cargos, casa, tudo ao dispor do Senhor. Ao agir assim, o cristão está evidenciando desapego às coisas materiais e uma total devoção para com Deus. Mateus 22, versículo 37, Marcos 12, 30. Quando o cristão serve a Deus integralmente, desprendido das riquezas desta terra, mostra tanto seu amor como sua lealdade com ele, de modo que não quer dividir essa lealdade com ninguém, em especial com Mamon. Você deve decidir ou Deus ou Mamon. Não há como viver a vida com Deus camuflado, dizendo que o ama de verdade, mas preso ao dinheiro.
pois não demorará para que a verdade seja revelada. Judas foi chamado por Jesus e andava com ele. Parecia que o servia e o amava de verdade. Mas não demorou muito para ficar evidente que seu amor era por Mamon. Isso já vinha sendo paulatinamente revelado. João 12,6. Mas a confirmação veio quando entregou Jesus por dinheiro. Mateus 26, 14, 16. Subtópico 3. A riqueza condenada por Cristo. Já acima pontuamos que Deus em momento algum condenou a riqueza em si, mas em seu ensino o que propriamente buscava era alertar a todos quanto para não serem escravos da riqueza, tornando-se materialista. Pelo contrário, deveriam amar a Deus acima de todas as coisas. Não podemos odiar o mundo material, isso porque ele foi criado por Deus. Toda riqueza e bens vem dele. Quando o cristão passa a ser bem-sucedido materialmente por meio do seu trabalho, deve lembrar-se do que falou Moisés: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio 8:18. O cristão precisa compreender muito bem as questões sobre o dinheiro à luz da palavra de Deus, em especial o que Cristo ensinou. Falamos antes que de todas as coisas de Deus, nós somos apenas mordomos. Administradores merecem ser certo lucro aqueles que fazem investimento. Mas é preciso saber que as coisas materiais não trazem nenhum tipo de pecado. Inclusive o dinheiro é algo neutro. E como todas foram criadas por Deus, jamais podem ser consideradas como más. No momento em que tomamos conhecimento de que tudo que está em nosso poder vem de Deus, a primeira coisa que fazemos é honrá-lo com o que temos. Provérbios 3:9. Isso inclui ofertas, dízimo, tudo quanto em forma de gratidão. O que é adoração? A Bíblia é clara em dizer que as riquezas só são obstáculo quando nelas colocamos nossa confiança. Salmo 62:10. Sinopse top 2. A idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Ponto 3. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Subtópico 1. Os males advindos das preocupações. Falamos que o dinheiro é neutro. Não há nele poder para causar bem ou mal. Todavia, o desejo excessivo e descontrolado pelo dinheiro leva os homens aos mais diversos pecados. Esse desejo de querer mais, de ser mais e não está presente somente nos que possuem bens, mas também muitos pobres são tentados a tal cobiça. Devemos ter todo cuidado, pois esse desejo excessivo pode fazer com que pecamos de vista os valores verdadeiros, os quais devem ser prioridade, relegando-os a uma segunda categoria. Conforme já citamos em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro contribui para que dois erros aconteçam na vida do crente. O primeiro, ele se afasta de Deus e o seu trabalho fracassando na fé. O segundo, a cobiça faz uma troca, o gozo que o crente sentia em servir e adorar a Deus com alegria e contentamento, agora é substituído pela inveja, pelo egoísmo, pelas dores. Um exemplo claro quando as preocupações demasiadas com o dinheiro encontra-se na parábola do rico insensato, Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Nela, Jesus mostra os males que a avareza traz, pois aqui está um homem que se preocupa apenas consigo mesmo.
no seu bem-estar, na sua segurança e no seu prazer. Da parte desse rico insensato, não havia qualquer sentimento de gratidão para com Deus. Ele não quis reconhecer que tudo vem do Senhor. Ele cuidou dos pobres e necessitados. Por isso sofreu as graves consequências de suas escolhas. Subtópico 2. Vivendo sem inquietação. Em Mateus 6,25, Jesus é bem direto de modo imperativo. Diz aos seus discípulos para não estarem ansiosos. Hoje sabemos que o mal do século é a ansiedade. Tanto ricos como pobres podem ser dominados por ela. O rico com medo de perder o que tem, e o pobre por não saber o que vai ter amanhã para se alimentar. A ansiedade, no contexto falando por Cristo, assemelha-se também a Mammon, pois a pessoa passa a não confiar em Deus, estando sempre ansiosa. A ansiedade é algo muito ruim para todos, inclusive para o cristão. Ela faz com que a pessoa passe a pensar que as duas coisas mais importantes na vida são comer e beber, o que reduz o ser humano ao nível dos animais, não compreendendo outros valores sublimes. Os que revelam em suas vidas uma ansiedade grandiosa mostra que não vive na verdadeira espiritualidade, mas que sofre de anseios que geram diversos sentimentos, inclusive a avareza. Precisamos entender que Jesus não está combatendo a questão de o ser humano precaver-se, de fazer planejamento. Antes, para essa passagem bíblica, para compreendermos isso, 1 Timóteo 5,8, Provérbios 6, versículos 6 a 8, e o capítulo 30 de Provérbios, versículo 5. O problema é aquela preocupação constante pela necessidade das coisas diárias. Subtópico 3. Vivendo sossegados em Deus. Se realmente seguimos a palavra de Deus, vivemos uma vida bem sossegada. Porém, para isso acontecer, é preciso ser verdadeiro espiritual. O apóstolo Paulo fala, tendo sustento e com que nos vestir. Estejamos contentes. 1 Timóteo 6,8. O ensino do Senhor Jesus, usando os pássaros como exemplo, ainda que não tenham a capacidade do homem para pensar e criar, precisamos de alimento para o sustento diário. Mas eles não semeiam, não cegam e nem ajuntam em celeiros. Mas quem cuida deles é o Pai Celestial. Eles caçam comida para si e levam para a sua família. O diferencial é que não se preocupa com nada. Assim, a lição do Senhor Jesus é que se atentamos para eles, todos estão no cuidado do Pai. De modo que, pela ordem natural das coisas, o alimento diário está assegurado através da criação. Jesus diz que o ser humano tem mais valor que os pássaros. Não tendes muito mais valor do que eles? Portanto, se temos mais valor que eles, o que temos de fazer é viver sossegados em Deus, dependendo dele em tudo, jamais sendo autossuficiente, achando que podemos fazer tudo, mas sabemos que tudo vem dele e para ele. Tiago 1,17. Sinopse top 3. As preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Conclusão. Os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Tiago 1,17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas os nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para a expansão do reino de Deus. Amém? Você que ficou aqui, eu peço que se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, comente sobre a aula, o que achou. Amém? Compartilha a lição com os irmãos. Deus abençoe e vos guarde.